cenário, a gente vai precisar de 2 círculos de papelão, um de manta, essa aqui é R1, se eu não me engano, mas pode ser R1 ou R2 ou forrobel, é só pra dar trazer um pouco de maciez pra não ficar tão liso assim essa parte do papelão, que é a parte de cima. E 2 camadas de feltro, uma pra parte superior e uma pra parte inferior. Esse feltro é cortado um pouquinho maior do que as bases. Os 2 círculos de papelão e essa manta tem a medida de 35 centímetros. O feltro tem um pouquinho a mais, porque eu preciso que ele fique uma margem que eu vou cobrir ela, para que faça essa dobrinha, porque eu vou cobrir. Agora eu vou passar aqui ao redor uma linha para fazer um alinhavo para fechar esse papelão dentro desse círculo de feltro aqui. Vou fazer isso nas 2 partes, nos 2 papelões, um com a parte superior e o outro papelão com esse da parte inferior. Fiz aqui o alinhavo, puxei e fechei como se fosse um fuxico com o papelão dentro. Então ele ficou, essa parte aqui é a parte que vai aparecer, totalmente coberta. E aqui é a parte que a gente vai cobrir com a outra. Eu vou fazer a mesma coisa na parte de cima, só que eu vou usar, entre a camada de papelão e o feltro, eu vou colocar a manta, que eu preciso colar ela com cola quente, pra ela ficar bem justinha, pra que quando eu colocar os ursinhos, eles não fiquem meio bambos, eles vão firmar melhor aqui se ela estiver colada. Pode ser com cola quente, cola de silicone, o que vocês tiverem aí. Depois de colada a manta, eu vou colocá-la sobre o feltro e vou passar o alinhavo aqui, repetindo o processo dessa daqui. Depois de colada a manta, eu vou colocá-la sobre o feltro e vou passar o alinhavo aqui, repetindo o processo dessa daqui. Depois de fazer aqui o alinhavo nas 2 bases e cobrir o papelão, a gente vai reservar ele e vamos fazer agora os pinheiros do fundo. São 2 camadas de feltro e uma de EVA para dar estrutura. Percebam que eu deixei na parte de trás aqui uma bordinha um pouco maior, porque é a que eu vou usar para fixar ali embaixo. Ela vai ajudar, eu vou prender por baixo essa parte aqui, vai ajudar a segurar. Eu vou vir com a cola e vou colar esse EVA aqui no feltro e depois vou colocar a parte de cima e passar um caseado em toda essa parte superior aqui. Vou deixar aqui embaixo aberto. Já colei na parte de trás o EVA, agora eu vou colar aqui, colocar a cola de silicone aqui e vir com a outra camada de feltro. Lembrando de cortar sempre com uma margem menor do molde o EVA para que ele não, para que quando a gente passar o caseado ele não fique aparecendo. Fiz aqui o caseado ao redor de toda essa parte, menos da parte de baixo. Deixei aquela margenzinha aqui. E agora nós vamos fazer uma pintura aqui no topo desses pinheiros, simulando a neve. Com tinta de tecido. A gente pega um pincel desse que é mais redondinho. Olha a pontinha dele só. Tira o excesso, que não precisa muito. E vem só dando batidinhas aqui. Onde eu quero que a neve tenha caído e fique depositado aqui no topo do pinheiro. Vai fazendo de cima para baixo. Porque assim vocês têm uma noção melhor de como... até onde quer que essa neve caia aqui. E vai batendo. Tira o excesso. E vai preenchendo. Tenta sempre de tirar o excesso para ele não ficar uma mancha
Que aí ele tira esse aspecto de neve. Vou fazer isso aqui nos 3 topos. Agora nós vamos fixar o fundo na base. Eu vou posicionar assim para ter uma ideia de tamanho. Aqui que vai ficar. Aí eu vou vir com cola quente aqui no meio. Vou colocar um pinguinho aqui e vou fixar ali na lateral. Nessa camada aqui que eu deixei um pouquinho menor. Não precisa ser bem no meio, porque ela vai só servir de sustentação aqui, de segurança. Pra gente colar as laterais depois bem retinhas. Então, a gente espera secar. Dá uma olhada aqui por trás pra ver se tá bem certinho. Essa bordinha tem que ficar um pouquinho pra trás mesmo, um pouquinho pra fora, porque é aquela bordinha que a gente deixou a mais, que eu vou dobrar ela pra dentro. Então, colou o meio e a gente já sabe que tá certo. Então, eu giro ela aqui, ó, e venho passando cola nessa parte e venho puxando ela e colando no círculo da base. Faço em pequenos pedaços para ir ajustando aos pouquinhos, para que não saia do lugar. Vem até o final. Agora eu vou repetir o processo aqui desse outro lado. Um pouquinho, levanto. E a gente já ficou com um fundo de pinheiros nevados. Essa parte aqui de trás, que ficou essa borda, eu vou dar alguns piques nela. E venho dobrando ela pra dentro e colando essas partes aqui. Por isso que é importante deixar aquela barrinha na parte de trás dos pinheiros. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui por dentro também, desse círculo. Pra colar essa bordinha. E vou fazer o mesmo nessa parte. Agora eu vou juntar essa parte de baixo com essa de cima.
essa parte vai cobrir todo esse acabamento que a gente deixou aqui, que a gente dobrou pra dentro. Por isso que essa bordinha aqui é importante, que ela fica escondida, esse acabamento. E a gente vai fazer isso com cola quente também. Coloco no cantinho, mas com cuidado para ele não extravasar quando a gente apertar aqui a cola, para ela não borrar. Vem segurando. A junção das partes fica dessa forma. Eu vou colocar uma fita pompom aqui pra cobrir, pra ficar um acabamento bem limpo. Eu só venho colando aqui ao redor dele, começo aqui por trás, pra que a emenda fique pra trás, né? E venho colando aqui essa fitinha. Toda a volta, agora encerro ela aqui atrás. Agora ele cobriu todo aquele encaixe que ficava aqui aparecendo. Vocês podem usar outro tipo de fita natalina, ou até mesmo uma tirinha de feltro para cobrir isso daqui. Agora nós vamos fazer a neve de cima. Eu optei por fazer o piso aqui de uma cor diferente do restante da peça, porque eu achei que destaca melhor dessa forma os ursinhos, o cenário. Mas isso é opcional, se vocês quiserem fazer todo verde também fica bom. No molde eu não coloquei medida dessa neve do chão, porque eu risquei em volta aqui com os mesmos 45 centímetros de círculo, e eu vou cortar aqui a mão livre. Eu só vou fazer um arredondado aqui, porque a neve, ela não tem um formato exato, né? Então, a gente só vem cortando dentro desse círculo. Usa ele apenas como guia. E aqui a gente vai colar também. Com cola quente. Posiciona aqui onde vocês acharem que fica melhor. Vê se achar necessário, apara mais um pouquinho. Encolhe aqui a neve, né? Diminui aqui o espaço da neve. Eu acho que assim já ficou bom, então eu já vou colar. Venho levantando e passando a cola. Eu passo a cola na parte branca para não correr o risco de passar um pouco para fora aqui desses detalhes. Se eu passar na base, pode ser que a cola venha até mais, escape aqui, extrapole um pouco aqui essa parte da neve. Então eu passo ela na parte branca.
E toda a nossa estrutura de base já tá pronta, ela fica assim. O bonequinho de neve são 5 partes iguais dessas aqui. E aí, vocês só vão costurando, unindo uma na outra. Costura essa com essa, daí vem, pega mais uma aqui. E costura aqui. E assim por diante, vai fazendo essa... vai criando essa forma redonda aqui, costurando uma na outra. Na última parte aqui, a gente deixa um vão aberto para poder desvirar ele. Depois de costurar, a gente desvira e enche ele por esse vão aqui. Ele vai ficar assim, parecendo um pino de boliche. E aqui a gente fecha com um ponto invisível. É só arrematar essa linha. E nós vamos fazer as orelhinhas dele. Nosso ursinho boneco de neve. A parte da costura eu vou deixar voltado pra trás. E eu vou fazer agora essas duas orelhinhas. Esses são 2 fuxiquinhos. Pegar o círculo, fazer esse alinhavo aqui do fuxico. A gente coloca um pouquinho de enchimento. E dá um nozinho. Vamos de 2 orelhinhas. Aqui, deixei a costura pra trás. Eu venho aqui escolher agora a posição que eu vou colocar elas. Vem com a cola quente. Coloco aqui. Agora pressiona. Vamos colar o rostinho. O narizinho aqui bem nessa costura do centro. Olhinho. Agora a gente vai colocar um cachecol, que tem 20 centímetros por 2. Aqui a gente amarra, torce um pouquinho para que a estampa fique pra frente. Deixa eu pôr um pouquinho de cola para ela ficar nessa posição. E esse aqui por cima. E agora a gente coloca os botõezinhos nele. Pode ser meia pérola ou botãozinho mesmo.
fazer mais um detalhe aqui. Aqui no pinheirinho, a gente vai cortar essas 4 partes, como indica o molde, e costurar duas, uma na outra. E agora a gente posiciona essas duas árvores e passa uma costura reta aqui no centro delas, unindo uma e a outra. Pode ser na máquina ou à mão com um ponto atrás. Agora aqui pela parte de baixo, a gente vai encher esses 4 lados do pinheirinho. E depois nós vamos fechar aqui, depois de cheio, a gente vai fechar essas 4 pontas. Empurra bem lá nos cantinhos. Preenche bem esses biquinhos. Com os 4 lados cheios já e fechado aqui embaixo, com ponto caseado, a gente vai decorar agora a nossa árvore. Ela tem uma estrela no topo, mas antes de colocar a estrela, a gente vai colocar esse cordão de pérolas, porque daí a estrela já cobre e já dá o acabamento aqui na pontinha do cordão. Prende aqui e vem enrolando. E finaliza aqui embaixo da árvore. Não precisa enrolar na árvore toda, porque a parte de trás vai ficar fechando o cenário aqui, né? Então, pode colocar a decoração só na frente. Agora sim a gente pode colocar a nossa estrela. A estrela fiz um caseado ao redor, deixando a parte de baixo aberta, assim como a gente deixou do pinheirinho, porque eu vou só encaixar ela aqui no topo. Vou colocar um pouquinho de enchimento nas pontas, mas não vou encher toda ela, só nas pontinhas. Isso já é suficiente. Agora eu vou encaixar ela aqui. Cola. A gente cola aqui também. Vou pôr mais um pouquinho ainda de enchimento. Vou pôr aqui pelo cantinho. E vou colar os outros detalhes.
Eu vou colocar 4 lacinhos, mas no pinheirinho eu vou colocar só 3, porque um vai estar na mão da ursinha, que ela tá decorando a árvore. Então, vou pôr um nessa pontinha, um nessa pontinha de cima. Um nessa daqui. E esse daqui eu vou deixar próximo da ursinha. Esse laço quem vai pôr é ela. E aqui eu colo alguns pompons. Para fazer o trenó, nós vamos fazer um sanduichinho dessas partes com o EVA, assim como a gente fez com a parte verde do cenário. A gente corta um pouquinho, alguns milímetros menores, o EVA, e cola aqui no feltro com cola de silicone, deixando uma margenzinha pra gente costurar. Aqui. E nas laterais do trenó também. Nos pés do trenó, eu cortei primeiro ele no EVA, pra depois colar ele aqui e daí eu só corto ao redor. Eu acho que assim fica mais fácil de fazer essas pontinhas, de modo que fique a borda pra gente costurar, a gente fazer o caseado. É mais fácil do que a gente ter que ajustar depois esse EVA dentro já das duas partes de feltro cortadas. Colo o EVA e depois eu só venho cortando, já deixando essa margem correta. E agora, já com essa parte cortada, eu venho com a cola de silicone, passo aqui no EVA e colo ele no feltro novamente. E corto ao redor aqui, respeitando já a margem que eu já deixei. Acho que assim facilita mais pra gente fazer essas partes que tem muito pontinha, muito miudinha. E faço mesmo com o outro lado, o outro pezinho do trenó. Essa parte aqui é o fundo do nosso trenó. Então, a gente precisa costurar aqui a lateral, unir essa lateral aqui. E a gente vai pegar as 4 camadas de feltro costurando elas juntas. Aqui pelo cantinho. Vou pegando as 4 de uma vez só. Vai fazer todo esse
essa lateral aqui. E o mesmo do outro lado. Vem caseando e ajustando. Depois de passar a costura aqui dos dois lados, eu fecho aqui em cima. E agora a gente vai colocar essas partes de baixo aqui do trenó, que eu fiz a mesma coisa, só passei um caseado no pezinho todo dele. E aqui eu vou colocar numa medida que quase se encontram a costura do trenó com essa costura da base. Como se ela tivesse uma encostadinha na outra aqui. Então, não é assim, não é muito pra baixo. Ela quase se encontra aqui. E eu vou prender aqui com cola quente. Vou fazer o mesmo aqui desse lado. Testo pra ver se ele tá certinho. Agora aqui o acabamento das bordas. Essa parte mais pontuda aqui é pra trás. Então, a gente vai colocar esse acabamento aqui na frente. A gente vai colocar essa tira, ela vai contornar toda a parte de cima. Essa pontinha aqui, redondinha, ela fica pra fora, ela não encosta. Ó. Ela faz essa abinha aqui. Aí eu venho colando e ajustando. Tá pronto o nosso trenó. Assim. Só colocar o ursinho dentro. E no corpinho do ursinho, pra fazer o corpinho, a gente vai costurar os bracinhos no caseado, costurar e preencher. O pezinho, como ele tem uma sola aqui embaixo, a gente vai iniciar a costura aqui, passar toda aqui a parte de cima, unir a parte de cima e depois fazer colocar a solinha. Dessa forma, casei toda aqui. Daí a gente encaixa aqui e segue caseando. Marca bem o meinho da solinha. E continua aqui a costura, fechando esse pezinho. Antes de fechar, quando tiver mais ou menos na metade aqui do pezinho, a gente começa a preencher com fibra. A
A gente põe no enchimento. Tem que ficar bem firminha essa perninha dele, porque o ursinho, os que ficam em pé, né, precisa de bastante estrutura. Vai empurrando bem nos cantinhos, deixa bem redondinho. E vai preenchendo todo e depois fecha aqui com a costura. A perninha do ursinho de patins é o mesmo processo, só que antes de passar a costura, a gente vai colar essa parte da botinha dele, da botinha do patins. Posicionar aqui. Porque aí quando a gente costurar, a gente já costura tudo junto. Agora é só passar uma costura ao redor dele já com a botinha e a sola é o mesmo processo. Para fazer a cabecinha, nós vamos fechar essa pence nas duas partes. Fechei pelo lado de dentro, agora eu viro aqui. E posiciono as orelhinhas dele já. Encontro aqui a posição certinha delas. Posso usar essa costura do meio como guia para ver a medida, para ver se as duas estão na mesma posição. Prendo aqui com alfinete para facilitar, para costurar sem que ela saia do lugar. E agora eu inicio aqui a costura, faço ao redor dele todo, quando chegar aqui embaixo eu preencho e fecho. E ela vai ficar assim. Nós vamos fazer o focinho dessa cabecinha. É só um círculo, só fechar e preencher. E aqui pra fazer essa marcação do focinho dele, a gente vai pegar uma linha, dobrar ao meio, pego aqui o focinho. Eu vou colocar a agulha por trás e ela vai sair aqui onde vai ficar o narizinho preto, onde vai ficar a parte preta do narizinho mesmo nesse focinho. Volto aqui, passo por dentro desse anelzinho e puxo. Bem no meinho. Aí ele já faz essa marcação, essa divisão do focinho. Dá um nozinho aqui só pra ele não escapar. E arremato. A boquinha, eu corto primeiro a língua. Aí eu colo num pedacinho de feltro preto. Eu acho mais fácil assim, porque quando a gente faz colagem de peças muito pequenas, é muito difícil de segurar ela, né? Então eu prefiro fazer assim. E depois de cortar, de colar numa parte maior, eu corto aqui deixando uma bordinha, porque é só pra ele fazer uma espécie de contorno nessa linguinha dele. E agora eu faço o mesmo num pedacinho de feltro branco. E faço aqui a bordinha. Essa eu posso deixar um pouquinho maior até do que a bordinha preta. E agora eu vou colar por trás aqui desse focinho que a gente fez. Coloco aqui só na parte de cima e venho com o focinho e colo aqui. Vai ficar assim com um nozinho pra trás.
Agora a gente acha o meio da cabecinha, que a gente pode usar como guia até essa costura aqui. Venho com a cola. E aperto. E agora é só colocar o narizinho preto aqui no meio do focinho. O corpinho, ele é composto por 3 partes. Essa parte aqui, que faz que são 2 iguais, que tem esse arredondado, esse aqui é o bumbumzinho dele. Então, a gente entende que essa parte da barriga é na frente e as 2 aqui que formam o bumbumzinho dele, que vai ficar assim. Então, eu preciso vir aqui, juntar bem, unir bem essas partes aqui da barriga e da lateral do corpinho com alfinetes, para me facilitar na hora da costura. Venho aqui. Vou colocar essa parte aqui, alinhando aqui a parte mais arredondada do bumbum com a do bumbum, que vai formar as costas do ursinho. E eu vou fazer as costuras em todas essas partes aqui. Vou deixar só apenas um vão aqui nas costas, uma abertura nas costas, para eu poder colocar o enchimento. Ela costurada vai ficar dessa forma. Olha como fica aqui o bumbumzinho dele arredondadinho aqui pra trás. E aqui a barriguinha. Para o olhinho a gente vai usar miçanguinhas pretas. Passei ele aqui na linha e fechei as 2 pontas. E vou passar na agulha, que daí ele já segura essa bolinha no fio. E agora eu venho aqui no olhinho, onde eu quero que ele fique, e puxo um pouquinho, tensiono um pouquinho, seguro, volto pelo mesmo ponto, pelo mesmo lugar, passo dentro da miçanguinha de novo, nossa pérola, e saio atrás no mesmo lugar, e puxo aqui para ele dar uma vincadinha. Agora eu vou enfiar a agulha e vou passar ela já, vou sair com ela já aqui na frente, onde vai ficar o outro olhinho dele. E jogo lá pra trás. Puxa, e agora eu dou só um nozinho pra arrematar aqui, pra ficar bem seguro esses olhinhos. E agora a gente vai colocar o gorro dele. O gorro eu vou colocar um pouquinho de cola. Primeiro eu vou colocar aqui pra gente visualizar mais ou menos a posição onde ele vai ficar. E eu vou colocar um pouquinho de cola. E vou colar ele aqui. Para que a pontinha dele fique um pouquinho abaixo das orelhas, dos 2 lados. E vou fazer o mesmo aqui atrás com o outro lado do gorro dele, outra parte. Ajusto ele já usando como guia a parte da frente, que eu já deixei certinho. Colo aqui essas pontinhas, porque a gente não vai costurar essa parte.
Nós vamos costurar só aqui em cima, acima das orelhinhas. Depois de costurar aqui essa partezinha de cima, eu recortei uma tira de carapinha, mas poderia ser também uma tira de feltro ou uma outra fitinha, fita pompom. E eu vou colar aqui pra fazer essa pelucinha aqui. Por isso que eu não me preocupei em costurar aqui nas laterais, porque essa fitinha vai cobrir. E a orelhinha dele, eu deixei esse vão proposital mesmo, porque é pra que ele use o casal, o gorrinho com as orelhinhas pra fora. Pressionando. E pra finalizar a cabecinha, um pompom no gorro. Para fazer a montagem do nosso ursinho, a gente vai definir se ele tá virando se ele tá olhando com o corpinho voltado para a direita ou para a esquerda. E aí a gente vai vir posicionando com a cola quente. Aqui é a barriguinha dele, então esse aqui que eu vou montar é o que tá empurrando o trenó. Então ele tá voltado para o outro lado, a barriguinha em frente dele tá para lá. Então vem aqui, pressiona aqui a cabecinha. O bracinho, eu preciso considerar que ele vai estar empurrando o trenó, como está esse daqui. Então, ele tem que estar com o bracinho um pouquinho pra cima, para que ele segure na borda do trenó. Mede com a altura do trenó, depois do trenó pronto, né? Mede pra ver se tá certinho. Aqui as perninhas dele, a gente precisa fazer aqui a base do patins. Eu cortei uma tirinha de feltro de 1 centímetro por 7 centímetros e eu vou enrolar ela, que ela vai ajudar a segurar ele em pé, para que ele tenha um fundo. Passo a cola e só vem enrolando. Cuidado para não queimar a mão, porque ela é tão pequenininha. E agora eu colo ela bem no meio do pezinho, da sola da botinha dele. Bem no meio. Agora eu venho com as hastes aqui, coloco um pouquinho de cola desse lado e colo bem no centro esse aqui e repito o processo aqui do outro lado. E agora eu vou unir as duas pontas. Venho com a cola. Pode pôr bastante cola, porque daí ele fica mais durinho, mais firme. E assim é o patins dele. Agora no outro pezinho é a mesma coisa. Colo bem no meio. Uma base.
uma haste, outra haste. E agora eu colo uma na outra. Esse rolinho que a gente fez é importante para ele aumentar a base do nosso ursinho. Agora, essa perninha vai ficar assim, em pé. E a outra perninha, que ele tá empurrando o trenó, ela vai ficar assim, para dar o movimento. Ela fica inclinadinha, para parecer mesmo que ele tá patinando. Com a cola. E agora essa aqui do outro lado. E o outro bracinho aqui atrás também. E ele vai ficar assim, empurrando o trenó, como esse aqui. Bonitinho. Os outros ursinhos, o posicionamento dos braços e pernas é a mesma coisa. Só que tem alguns que vão ficar sentadinhos, que aí a gente, ao invés de colar a perninha assim, como a gente fez no que tá patinando, a gente vai colar ela inclinadinha assim. Ele vai ficar como esse. E o ursinho que tá segurando, que tá decorando o pinheirinho, ele tá de pé como o outro, o patinador, só que com as duas perninhas assim em pezinha. Vou colocar esse desse lado. A diferença é só mesmo a posição que a gente coloca as perninhas. Mas o molde delas é o mesmo. O cachecol dele é uma tira de 2 centímetros por 20 centímetros. E a gente vem aqui e só enrola no pescocinho. Aqui por trás. Dá uma voltinha aqui. Se for feltro estampado, a gente dá uma girada para ele não ficar com essa parte branca aqui, a gente dá uma giradinha nele. E essa parte por cima. Aí é só dar um pinguinho de cola para ele não sair dessa posição, para ele não girar novamente, né? E não aparecer a parte branca. Cola uma pontinha na outra. E daí só apara se achar que ele ficou muito comprido. Agora nós vamos montar o cenário na nossa base. Vamos começar pelo pinheirinho aqui atrás. Vamos colocar na nossa ursinha decorando o pinheirinho. Colocar ela pertinho. Se precisar, coloca um pinguinho de cola unindo o pezinho com a árvore, para ela dar mais estabilidade ainda. Mas bem pouquinho, para não borrar, para não vazar essa cola aqui, não ficar aparecendo.
Aqui na mãozinha dela nós vamos colocar a última fitinha, que ela vai pôr no pinheirinho, mas ainda está na mãozinha dela. Agora vamos ver mais ou menos aqui a posição que vai ficar esses outros. Para que eu não esconda o outro ursinho. Vou puxar esse aqui um pouquinho pra frente. Aqui no trenó não dá pra pôr muita cola, só um pouquinho mesmo, pra ele não sair do lugar, mas bem pouquinho. O nosso ursinho patinador. Aqui a gente prende também a mãozinha dele no carrinho, no trenó. Vamos colocar aqui o nosso amiguinho aqui dentro do trenó. E agora esse daqui. Cada um brincando de um jeito. Pronto, aqui só faltou um detalhezinho aqui no nosso bonequinho de neve. Tá pronto nosso cenário.